conhecimento hoje e pensar como será o futuro. Eu acho essa uma forma fácil, porém ela é muito limitada. Por quê? Porque eu dependo do meu conhecimento hoje para imaginar o futuro. Então, estava falando ali sobre o supermercado, né? Hoje o nosso comum é sair de casa e ir até o supermercado, passar as compras no caixa e voltar, né? Com a pandemia já surgiu o advento. Bom, isso já existia há muito tempo antes, né? Mas de você fazer as compras online, de você. Hoje já tem caixas que você não passa com a pessoa, você mesmo passa suas contas lá no tag e depois você paga você mesmo, então é autoatendimento. E já penso em outras formas, assim, já vieram, assim, de repente o caminhão da fruta, que é uma coisa muito antiga, mas é o mercado passando na sua porta, né? Então, sim, são formas diferentes de a gente pensar como vai ser a transformação de um supermercado, por exemplo. Outra forma seria eu me deslocar lá para o futuro, onde não há limitações e apenas o desconhecido, e a partir dali inventar alguma coisa, e eu vou estabelecer aquilo como uma meta. Por exemplo, uma impressora 3D de comida. Entendeu? Assim, poxa, isso não existe. Bom, mas já existe a impressora 3D e já existem os moldes. Já está tendo desenvolvimento de diferentes materiais, sabe? Que são matéria-prima dessas impressoras 3D. E, então, de repente, eu posso acabar comprando ali o molde, comprando a sequência de, vamos dizer assim, o código para eu conseguir um alimento, para eu conseguir imprimir na minha própria casa alguma coisa, tipo, algum lanche, sabe? Isso assim, não é realidade? Talvez já seja, entendeu? Os estudos já estão começando. Então, por que a gente não pega e tira, assim, todas as barreiras, todas as limitações que a gente conhece hoje e começa a criar a partir do zero? Para uma criança, é muito fácil esse processo de inovação, esse processo criativo. Por quê? Porque elas não estão familiarizadas com as leis, com as regras que a gente tem hoje, com os impedimentos. Então, uma criança ela é muito mais criativa, porque quando ela vai pensar no elefante voando. Aí tu pensa, mas e a gravidade? Entendeu? A criança não tem esses detalhes técnicos, não tem essa preocupação ainda. Então, por isso é muito mais fácil para ela ser criativa. Certo? E voltando agora ao empreendimento, uma coisa assim que eu gostaria, né? Um dos valores que eu quero levar para vocês é que assim, todo mundo tem o potencial de criar alguma coisa. Assim, é muito importante a imaginação, que é onde se começa, né, a montar uma ideia, e depois colocar em ação, em pequenos testes, né? Por exemplo, eu quero fazer, por exemplo, para minha casa, eu quero montar um closet. Eu quero cozinhar melhor. Eu quero entender um pouquinho mais sobre alimentação, ou eu quero um pouquinho sobre decoração, ou sobre jardinagem, entendeu? Vocês vão buscando, vão percebendo necessidades do dia a dia de vocês e vão buscando soluções. É a partir disso que começa um processo de empreendedorismo. Eu sinto a dor de alguém, ou a minha própria dor, e eu vou buscar uma forma de corrigir. Vou voltar para a alimentação. Existem pessoas que têm problema, tem uma doença chamada celíaco, que é uma doença em que a pessoa é intolerante a glúten, tem uma alergia severa ao glúten. E elas têm que adaptar a alimentação delas à necessidade delas. Outras pessoas que têm outros tipos de alergia. Então, assim, o que acontece? O mercado ele não oferece soluções prontas, ou são soluções mais inacessíveis, mais limitadas. Então, essas pessoas aprendem a resolver esses problemas, né? Uma pessoa que tem uma mobilidade, né? Que precisa de se locomover com cadeira de rodas. Então, de onde surge uma dor, surge também uma oportunidade, tá? Em 2020, com a pandemia, muitos trabalhos foram encerrados, foram interrompidos, muitas empresas tiveram que ser inovadoras no desenvolvimento delas, na forma como elas prestavam um serviço. Por exemplo, um restaurante que costumava sempre receber os clientes em sua casa. Então, o que ele passou a fazer? Oferecer delivery, marmitas, fazer entregas, receber pedidos, montar jantares ou refeições especiais para entregar na casa do cliente, pegar e preparar tudo. Então, assim, isso são formas de entregar valor e também de transformar um negócio que poderia ter sido muito mais prejudicado, tanto quanto houveram, né, durante essa pandemia. E eu convido vocês também a pensar assim, no que eu sou boa, o que eu gosto,
tá? E hoje o exercício para vocês, assim, eu vou pedir que vocês anotem isso. É assim, no que eu quero ser bom daqui a 10 anos? O que eu quero ter daqui a 10 anos? Eu quero... A idade de vocês eu vou chutar que são entre 16 anos, 16, 18, Rafa? Então, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a estudar sobre contabilidade num cursinho que era oferecido lá perto da minha escola. E eu comecei a ter noções sobre investimento. Eu pedi para um banco e pedi para o gerente do banco me ajudar, porque eu queria começar a investir. E ele, dentro das táticas dele, ele sugeriu que eu abrisse um título de capitalização e uma carta de crédito, e eu achando que aquilo era investimento. Então, durante muito tempo, eu estava investindo meu dinheiro lá, porque eu terceirizei o conhecimento. Claro que eu também tinha limitações das ferramentas, tudo que era acessível para mim. Mas eu acreditei em uma única pessoa que me deu um palpite. E não foram boas escolhas. Mas depois disso eu corrigi um pouco. Mas assim, é bem importante vocês terem esse perfil investigativo, tá? Vocês têm uma oportunidade, tá tudo bem se não tiver também, tá? No final tudo dá certo. Só que vocês vão potencializar, vocês vão transformar mais vidas a partir do momento em que vocês tomam ação. Por exemplo, a ação de hoje, eu estar aqui, entendeu? Isso aqui foi uma atitude que teve. Muitas outras pessoas receberam convites e decidiram não estar. Então, assim, gente, gosto de falar sobre isso porque também ao longo desse meu processo dentro da arte marcial, eu me tornei uma professora, tá? Eu sou uma professora multifuncional, tá? Eu comecei a dar aulas de defesa pessoal, de acrobacia, de yoga, de arco e flecha, trabalhei com espadas. Então, assim, é uma parte que era a minha criança, né? Eu achava muito legal, muito divertida, entendeu? E eu nunca achei que eu teria capacidade disso. Tem Até que a fotos, oportunidade... Bruna, para mostrar pra gente? Eu acho que o Ai, pessoal deve ter ficado gente. curioso para ver as fotos disso aí. Ai, gente, Eu depois... confesso que eu achava incrível ver atirando de arco e flecha e tal. É impressionante. Acho que é difícil quem não gostaria de saber e quem não acha incrível quando vê lá. Então, se tiveres foto aí, eu não sei se tem apresentação, acho que seria Ai, super bacana mostrar aí pro pessoal. ai, prof, eu fiz a apresentação, mas eu tô envergonhada, então eu vou deixar para Não. mandar para vocês depois, E tá? não pode. Mas tem bastante, sim, assim, acabei fazendo bastante amizade também ao longo dessa jornada, conheci pessoas maravilhosas. Então, assim, foi muito gratificante todo esse processo que aconteceu, sabe? O que eu trago para vocês, então, é essa coisa assim, tipo, eu nunca imaginei que eu queria atirar com arco e flecha. Eu também nunca imaginei que eu poderia ser uma boa professora. Mas acabou que as oportunidades se apresentaram dessa forma e me levaram para esse caminho. Entendeu? Então, lá, quando eu era criança, eu achava que eu queria ser uma professora. Depois da minha adolescência, eu achava que eu não tinha potencial, que eu não tinha capacidade. E a vida se provou o oposto do que isso, sabe? Então, é muito importante essa questão, mas eu não tenho nenhum talento, não tenho nada que eu goste, não tenho nada que eu faça bem. Isso não te impede de plantar uma semente hoje, para que você se desenvolva e ao longo do tempo você se torne essa árvore frondosa que você quer ser. Então, seja o fruto de um investimento, ser uma boa chefe de cozinha, ser um bom arquiteto ou um pedreiro, um bom marceneiro, sabe? Isso tudo, a experiência que vai moldando, sabe? Vocês já têm um conhecimento, vocês já têm um ponto de partida. Hoje a internet, ela possibilita tantas coisas, porém, o foco, ele é o principal ponto de partida, porque tem tanta coisa que se apresenta e sobre o que vamos falar, entende? Então, essa disrupção ali, essa quebra na linearidade do pensamento, ela é muito importante. É importante que vocês saibam que tudo que vocês derem foco hoje vai se transformar em algo melhor lá na frente. E assim, ó, independente de ser uma ideia de muito sucesso, ou talvez não dê certo, por exemplo, o meu estúdio, por causa da pandemia, eu tive que fechar. E o que eu faço com esse conhecimento? Esse conhecimento está aqui ainda. Então, assim, eu tenho a liberdade de, em algum outro momento, utilizar, assim como eu também tenho a possibilidade de transformar. Durante a pandemia, eu acabei dando aulas online.
Então, eu transformei aquele conhecimento e eu mudei só a forma de entrega. Entende? Então, assim, eu transformei aquilo que, de acordo com a necessidade que foi surgindo. Certo? Eu vou mandar depois para o professor Rafael o material, tá? A auxiliar. Eu vou também colocar um pouquinho mais sobre outras formas, que a ideia é que vocês façam um pouquinho de questionamento sobre quem são vocês hoje, quem vocês querem desenvolver, quais são os superpoderes, habilidades. Eu quero ser um cientista, um astronauta, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser só uma pessoa boa. Eu falei para um amigo meu que, tipo assim, acho que o meu maior sonho é são transformar vidas, entendeu? E eu tenho esse talento de, tipo, identificar os superpoderes das pessoas. E eu gosto muito disso, porque eu aprendi muito comigo, com o meu autoconhecimento, e isso serve para as outras pessoas, sabe? Às vezes a gente pensa que, baseado nas referências que a gente não é o suficiente. Mas o suficiente é a gente ter a ação, o ponto de partida e de direcionar para onde a gente quer ir. E tudo bem caso a gente queira mudar o rumo depois, sabe? Mas todo o conhecimento, todas as interações, elas vão transformando a gente também. Então, assim, o principal ponto e sugestão é assim, comecem, né, de onde você está, use o que você tem e faça o que você pode, sabe? Hoje, de repente, eu não sei qual é a realidade de vocês, mas de repente uma renda extra na casa de vocês seria bem-vinda. E isso, dentro da capacidade, né, com a idade de vocês, vocês já podem trabalhar, mas às vezes isso, um trabalho formal, ele vai prejudicar os estudos. Porém, não impede que vocês criem um hobby, desenvolvam uma outra habilidade complementar que vai trazer também uma renda para vocês, sabe? E lá na frente, quando vocês tiverem 20 anos, tal, decidirem para que curso vocês querem fazer, essas experiências que vocês estão se expondo, né, eu vou dizer, esse laboratório, ele vai ajudar vocês a saber um pouquinho mais sobre o que vocês querem, sabe? E o mais importante de tudo é assim, ó, para qualquer coisa que vocês queiram desenvolver, qualquer trabalho, tá? É assim, ó, pessoas precisam de pessoas, tá? Isso daqui é a regra de ouro, entendeu? Tudo que vocês fizerem que visa o bem, o crescimento de vocês, da família de vocês, de outras pessoas, haverá uma forma de vocês fazerem com que aquilo dê certo. E uma vez que vocês comecem, outras pessoas chegarão para somar para o trabalho de vocês, tá? Outras pessoas, uma vez que vocês se exporem, às vezes não é a família de vocês quem vai dar o maior apoio, tá? Às vezes é um professor, às vezes é um amigo, às vezes é até um desconhecido que viu o esforço que vocês estão fazendo, e ele vai dizer assim, olha, experimenta isso. Aí ele vai te dando. Os professores são assim, às vezes eles estão fora da sala de aula também, tá? Eles vão dando dicas e a gente vai crescendo. E muito a gente aprende também com os nossos próprios alunos, porque as dúvidas deles transformam a nossa realidade, o ponto de vista deles, eles questionam, abordam outras formas, sabe? Então, o conhecimento, ele vem de diversas formas, e uma vez que a gente se aventura a procurar e também estar aberto à forma como ele chega até nós, é onde a gente começa a crescer, certo? Então, pessoal, eu vou deixar aqui aberto. Eu tenho 1 milhão de coisas que eu acabei não abordando, mas por questão de tempo, assim, eu vou falar um pouquinho delas. Eu tenho várias perguntas, na verdade. Acho que eu vou começar e aí, conforme você for responder, provavelmente o pessoal vai começar a surgir dúvidas outras. Perfeito. Só deixa eu tenho um negócio que eu sempre faço, acabei esquecendo. Eu vou pedir agora, o pessoal, então podem mandar o aqui no chat. Enquanto eu vou formando. Gostei do João, tava rápido. Ó. Enquanto eu vou formulando a pergunta aqui para a Bruna. Na verdade, lá no começo da sua fala, você comentou sobre. Falou assim: eu estava no Pedro II e de repente fui parar nos Estados Unidos. Eu não entendi como que foi feita essa ligação. Assim, como é que alguém que estuda ali no Pedro, de repente, do nada, foi parar nos Estados Unidos? Como que foi essa passagem? Como que, por exemplo, como que você conseguiu? Como que o pessoal aqui também, caso quem queira, como que faz para simplesmente... Então, eu vou voltar assim, né? Então, quando eu era pequena, eu tinha lá os meus 6, 7 anos, e aquele meu irmão safado tava lá na sala de TV, ocupando toda a televisão, assistindo um filme em inglês que eu não entendia. E aquilo me deixou muito revoltada.
Porque por que ele pode estar assistindo um filme? Como é que ele entende? Eu não entendo, eu não sei ler ainda. Então ele entendia escutando. E assim, como é que eu vou aprender um idioma? Como é que eu vou aprender uma outra língua? Como é que eu vou saber o que eles estão falando? E hoje, assim, funciona muito bem. Meu trabalho é em função disso também. Então, eu cresceu em mim essa vontade de aprender o inglês. Então, eu estudando do Pedro II, talvez graças à minha querida professora que não dava aulas, eu tive a oportunidade de buscar por minha conta aprender inglês. Certo? Então, eu tive bastante problemas para aprender inglês pelo que a escola me oferecia, então busquei de métodos externos. Fiz vários cursos, tive muito essa vontade, mas eu sentia muita dificuldade, muito a vergonha por falar inglês de uma forma errada. Eu queria já falar certo, eu já queria fazer tudo perfeito, porque eu achava que de outra forma eu não seria capaz. Então, assim, fui para os Estados Unidos, sabendo muito de inglês, muito da gramática, porém a pronúncia não se desenvolvia, porque eu não sabia falar direito, e quando eu falava errado, eu ficava com vergonha e tinha medo, vergonha de falar, então eu não falava. Aí eu busquei vários programas, né, dentro do que eu tinha capacidade de pagar, porque isso também foi muito importante, eu fiz um planejamento financeiro dos meus 16 até os meus 18, para poder fazer o intercâmbio, porque eu pensei, eu vou antes de ir para a faculdade. Porém, a realidade é que, assim, eu fiquei com medo de que se eu fosse para os Estados Unidos, eu não ia fazer faculdade. E assim, ó, isso é uma certeza, tá? Se eu fosse para os Estados Unidos sem fazer faculdade, eu nunca ia fazer faculdade. Então, eu decidi já seguir o meu fluxo de estudos e fui para a faculdade. Aí, lá dentro do desenvolvimento da faculdade, o meu curso, ele estava passando por uma convergência para as normas internacionais. E eu tinha que fazer muita pesquisa, eu tinha que fazer muita leitura em inglês. E dentro disso, assim, poxa, meu inglês ainda não tá bom. Então, era uma pequena frustração, um incômodo que eu tinha. Então, eu decidi parar a faculdade no meio e fui para os Estados Unidos. Juntando assim, ó, gente, eu morava em Florianópolis e eu ganhava R$ 400, tá? Então, não tem. Hoje, o jovem aprendiz, eu acho que esse é o nome, ele tem bolsas de R$ 900, entendeu? A estagiária da faculdade, tinha uma bolsa de 400. Eu pagava a minha alimentação, contribuía na casa onde eu morava e consegui juntar dinheiro ainda para fazer meu intercâmbio, certo? Então foi mais ou menos por aí. O desejo ele surgiu desde criança, essa história de querer falar, de querer entender o que os outros estavam falando ao meu redor. Entendi. E daí foi Acho que fizesse um pouco de mágica aí. A Gabi quer fazer uma pergunta, Bruno. Deixa eu ver se tá alinhado com o tema. Pode falar. Mas não tem nada a ver com inglês, com intercâmbio, assim, mas é uma pergunta que surgiu no meu grupo, que é, além da pandemia, qual a dificuldade que tu acha que, assim, mais pesou no teu orçamento, no teu empreendimento? Então, no meu empreendimento, como ele era realmente presencial, então ele impactou diretamente, né? Porque a forma como eu fazia, certo? Eu pagava um aluguel bem caro. Em Florianópolis tem um dos aluguéis mais caros também aqui do estado. O Balneário ganha 100%, mas assim, foi tudo estratégia. Eu decidi retrair, eu decidi suspender até que eu me sentisse confortável, porque também é uma questão de responsabilidade. Eu tinha interação com adultos, com crianças, com pessoas que moravam com seus pais. Então, assim, eu não queria ser uma pessoa que tivesse oferecendo risco para as outras pessoas. Então, eu não entendi bem a tua pergunta, se foi, tipo, quais são os desafios de empreender, ou se foi o meu empreendimento em um estúdio. Os desafios de empreender mesmo. Sim. Os desafios de empreender, assim, ó, como eu tinha uma carga, eu me preparei muito para isso, assim, eu sou bem determinada em relação aos estudos. Então, antes mesmo de eu abrir uma academia, essa história de desejar abrir uma academia, eu comecei a praticar artes marciais logo no início de 2013. Então, lá em 2014, eu fui convidada para substituir o meu professor em algumas aulas. E assim, não pensem que foi sem preparo, tá, gente? Eu fazia mais de 40 horas de aulas por semana. Eu era estagiária, saía do estágio e ia para academia fazer treino, tá? Para o estudo de artes marciais treinar. Então, dentro daquilo ali, eu também vi uma questão da falta de profissionalismo do lugar que me atendia.
né? Então, assim, poxa, a minha análise crítica, né? Como poderia melhorar? E aí, aos pouquinhos, eu fui implementando. Comecei a praticar em 2013. Em 2014, eu estava trabalhando, né, ajudando a administração dessa escola. Em 2015, abri uma nova escola em Florianópolis, em que eu fui convidada para trabalhar diretamente. E foi lá onde eu apliquei as coisas que eu já via que tinham carência nessa primeira escola. Quando eu abri a minha, eu já tinha muito conhecimento do que era necessário, do que precisava fazer, de como fazer as parcerias, de como trazer alunos, de como crescer. Então, eu só apliquei, e daí isso foi muito fácil para mim, porque eu tinha muito focado o que era necessário, entende? Então, assim, o estudo, o preparo, o planejamento, e isso é uma das ferramentas que eu vou mandar para vocês, que se chama Canva, que é como vocês explorarem uma oportunidade de negócio, ver quais são os pontos fortes, quais são as dificuldades, quem serão os clientes, quem são os potenciais parceiros, quem são os meus concorrentes, quais são os métodos de distribuição, por exemplo, eu quero vender docinho lá em Blumenau, só que eu moro em Floripa. Então, como é que eu vou consertar essa barreira? Então, o que eu posso fazer? Eu posso começar a vender local. E aí a gente vai conhecer também uma outra ferramenta que se chama MVP, que é o mínimo produto viável, que é assim, ó, eu quero prestar um serviço. Agora qual é o professor ganhou um monte de ponto, Bruno. Prestaram atenção nas aulas dele? A gente prestou isso, acho que foi na semana retrasada. Entendeu? E assim, ó, isso, gente, a Maria até sorriu quando falasse do Canva, acho que foi o grupo dela até que ficou com o Canva. Isso mesmo, assim, ó, é uma ferramenta que eu usei, sabe? Eu usei também um planejamento. Eu dentro da faculdade, a gente não usou o Canva, não, tá? A gente aprendeu a fazer um planejamento estratégico, aquele lá de 20 folhas, que tu nem lembra mais o que tu escreveu na primeira, entendeu? Então, o Canva, ele é para quem é visual, assim, é uma ferramenta muito prática. É assim, ó, sem enrolação, sem mimimi, é só vai lá e faz, entendeu? E também tem essa questão, né, de quando você usa os post-its, de você perceber que aquele seu concorrente, ele pode ser um parceiro, de que aquele seu parceiro, ele pode ser um cliente, entende? E o cliente também pode se tornar um parceiro. Então, assim, ó, essa interação, essa sinergia dentro dessa biosfera, desse ambiente que vocês criam, entendeu? Assim, ó, por isso que eu vejo, assim, oportunidade em cada esquina, assim, ó, eu vejo uma oportunidade de negócio em cada coisa que vocês falarem, assim, ó, eu consigo ver 10 aplicações e montar esse Canva, assim, ó, porque ele já tá muito forte na minha cabeça, assim. Gil, desculpa te interromper, é que a Larissa e depois a Maria querem fazer uma pergunta. Pode fazer. Gabi, só para fechar, deu certo, assim, um pouquinho mais do que... Então, assim, ó, se prepara porque, ó, é a forma mais econômica de tu acertar. Entendeu? Assim, ó, eu não tive... Quando eu já fui certeira, já escolhi o lugar, eu já sabia quanto eu ia gastar e eu já tinha dinheiro. Da mesma forma que eu fiz para viajar para os Estados Unidos. Tipo assim, eu não tinha dinheiro. Eu só tinha a minha mesadinha, só tinha o que sobrava do meu estágio, entendeu? E ainda assim, com o objetivo, eu fiz acontecer, entendeu? Então, assim, um sonho que muitas vezes... Isso é muito importante agora, eu vou voltar e depois eu deixo vocês falarem. Tive um professor de finanças pessoais que exigiu, né? Uma das tarefas é que a gente pegasse e fizesse um planejamento financeiro com uma família. E uma desses planejamentos é assim, um sonho que eles têm e que eles gostariam de realizar. Cara, tinha uma família que era, né, umas pessoas mais velhas, de 50 anos. O sonho deles era viajar de avião. Sabe? E, tipo assim, eles nunca colocaram isso como uma coisa alcançável. Porque eles não sabiam nem se organizar, porque eles nunca nem pensaram que era possível, sabe? Às vezes a pessoa, assim, mora ali no interior do estado e o sonho dela é ver o mar, sabe? Então, assim, uma vez que a gente tem um sonho, a gente sabe o que a gente quer ser, a gente traça a meta, que foi aquela primeira ideia que eu trouxe para vocês. Tá? Então, obrigada, pessoal. Larissa, vamos lá? Desculpa falar, eu falei que eu falava bastante. Você disse que com a pandemia você teve que fechar, né, o estúdio. Hoje, ainda estando em pandemia, você pensa em empreender em algo novamente? Passa pela sua cabeça? Acha que não seria o momento agora, talvez mais futuramente? O que acontece? Assim, ó, eu não tive que fechar, eu escolhi fechar. Porque aqui em Florianópolis, tá? Foi menos restritivo as normas fiscais, então, assim, com os devidos cuidados, o distanciamento, todo um processo, muitos lugares foram permitidos de permanecer.
Porém, eu sabia que aquilo afetaria financeiramente, assim, ia causar um impacto muito grande para os meus negócios. Então, eu escolhi não manter as atividades. Eu poderia ter mantido, mas eu escolhi não manter. Então, foi uma escolha sobre custo-benefício, sobre assim, não, tranquilo. Vou interromper essa atividade agora, vou adaptar, trazer os meus alunos para o online, vou reduzir os meus custos e manter esse meu empreendimento, certo? No fim do ano, por outras questões, aí eu decidi interromper também as atividades com os meus alunos. E sobre empreendimento, eu continuo empreendendo, tá? Então, assim, eu tenho outros trabalhos complementares que eu faço e eu tô com dois projetos grandes agora para 2022. Então, assim, o que aconteceu? Eu não dou mais aulas. Eu trabalho de uma forma diferente agora, né? Então, eu trabalho com outras linhas de frente. E sobre empreender, assim, ó, você não precisa sair de casa para empreender. Você tendo o celular, você consegue empreender. Você tendo o computador, você tem mais ferramentas ainda. Então, o principal é a pecinha, né, que fica atrás dessas tecnologias. Então, empreender é possível independente de pandemia. Assim, ó, no ano passado foi o momento em que deslanchou toda a questão digital. Todo mundo que já estava se preparando para dar aulas online já saiu na frente. As pessoas que estavam em casa começaram a empreender de casa, trabalhar com marketing digital, trabalhar com várias outras atividades, por exemplo, assistente virtual. Tem pessoas assim que fizeram cursos que tem outras áreas também que eu não falei, que eu tenho outras habilidades também. Assim, ó, além de ser uma guerreira, que nem a Mulan, entendeu? Eu ainda sou igual o pai da Pocahontas, entendeu? Que eu trabalho com magia. Mas essa parte eu não preciso levar, entendeu? Então, Eu acho que assim... não é da época deles, Bruna. Ah, pois é. Não, mas saiu o filme da Mulan agora. Então, ainda dá para... A Pocahontas talvez não. Mas, assim, a questão do empreendimento, né, de empreender, eu continuo empreendendo e tô com parcerias muito boas, sabe? Assim, ó, por isso que eu falo assim, gente, se você tem uma ideia, coloque em prática, sabe? Mas, assim, né, antes de colocar em prática, assim, só faz um estudinho mínimo básico, né? Às vezes, assim, ai, meu sonho era ser uma cozinheira, mas eu não cozinho bem. Então, vamos aprender a cozinhar primeiro, vamos cozinhar e melhorando, tá? Só para que vocês saibam, os melhores chefes, eles são pela repetição. Eles fizeram aquilo durante tanto tempo que eles se aprimoraram. E esse é o grande diferencial deles, é a experiência. Então, comecem agora, que daqui a 10 anos vocês terão uma experiência fantástica e ninguém vai conseguir bater vocês. Certo, Larissa? Maria, pode ir? Então, Bruna, eu queria fazer uma colocação de algo que você falou que eu me identifiquei um pouco. Acho que depois dessa colocação eu consigo fazer a minha pergunta. Bom, sempre sonhei em fazer intercâmbio, né? E é algo que já tá se encaminhando, na verdade. Só que para intercâmbio, acho que você tem que primeiro aprender a falar a língua. Eu comecei a falar inglês, mas eu tinha uma ideia, assim, sabe? Eu sei um pouco ler, eu me viro, assim, sabe? Mas eu quero ir, assim, sabendo bem. Eu comecei a fazer curso faz pouco tempo, mas, tipo, isso às vezes dá insegurança, de, tipo, com a língua, sabe? De falar e ter vergonha. Meu professor já me corrigiu algumas vezes no primeiro dia de curso já. Eu errava, eu, desculpa dele. Maria, por que você tá pedindo desculpa? É algo tão normal, sabe? Você errar. E acho que às vezes a gente acaba deixando passar. Eu lembro que até agora, assim, nesse tempo de cursos, eu tenho uma dúvida, eu quero falar, daí eu fico tipo, não, deixa quieto, sabe? Mas acho que não tem que deixar, sabe? Então, às vezes uma dica de como lidar com essa insegurança, sabe? Com isso. Então, eu vou contar uma história sobre realidades que eu decidi só mudar uma chavinha. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês apropriadamente. Eu falava assim, bem uga-buga, sabe? Falava tipo, my name. Não era tanto assim, mas era tipo isso. As pessoas, pela sonoridade, elas não conseguiam entender porque eu lia muito como eu escrevia. E aí teve um momento em que eu falei assim, poxa, mas eu vim aqui para aprender inglês, eu não vou falar? Aqui é o lugar que eu tenho que errar e as pessoas que falam inglês vão me corrigir. Então eu peguei, juntei alguns amigos e falei assim, olha, gente, eu sou brasileira, eu vim para cá para aprender inglês, eu tenho bastante vergonha, então eu gostaria de pedir assim para vocês aos pouquinhos irem me corrigindo, né, de uma forma meio que educada, porque eu falei assim, já coloca meio educada porque eu sou muito muito tímida. Mas assim, vão me corrigindo. E aí e nesse ponto também, quando eu falei assim, me corrijam, eu dei a eles o poder
E eu também aceitei de me colocar ali e pedir para que eles me corrigissem. E não ver aquilo como um defeito, mas como uma forma de eu aprimorar. Entendeu? Então, assim, tá da forma como você vê. Quando o seu professor ele te corrige, ele não tá te menosprezando, ele quer que você melhore. E naquilo você não erra mais. Sabe? Porque você aprendeu, você ainda, inclusive, vai escutar a regra do seu professor na sua cabeça quando você for falar. Entende? Então, uma dificuldade muito grande é tipo o TH. Eu ainda não sei falar isso, gente. E tá tudo certo. Eu tenho uma família de amigos sul-africanos que moram aqui em Floripa. E eu vou visitá-los e, assim, ó, às vezes eles riem da minha cara, assim, que falam assim, meu, Bruna, tu usa umas palavras que a gente não usa, às vezes a gente se sente uns ignorantes, porque tu usa palavras que tu se expressa muito melhor do que a gente, entendeu? Porque eu tinha... Outra questão, gente, é a questão de leitura. É muito importante para agregar o vocabulário, sabe? E sugiro para ti, Maria, além de ouvir, né, vídeos e filmes, é buscar alguém para quem tu se comunique, sabe? Melhor quando a outra pessoa já conhece inglês e pode ajudar você a se desenvolver. Mas ainda assim, mesmo que seja só para criar, né? Só para falar inglês o quadradinho mesmo, se tu vai fazer o intercâmbio, lá no intercâmbio tu vai resolver tudo isso. Entendeu? Então, assim, ó, não se prenda a isso. Se libere, aceite, esteja aberta a errar, porque esse é um processo de construção. Como eu disse, o chefe errou, queimou muito omelete antes de ser um bom chefe, tá? E é esse o caminho. Só tem que, assim, ó, estar aberta para aprender. Porque quando você é criança, você também não sabe nem falar o seu idioma. Então, de tanto que repetir, você aprende. Sabe? Então, é uma construção. Não queira nascer pronta, porque não é esse o processo. Aceite o processo do crescimento. Show. David Quebra. Vamos lá, David. A minha pergunta é, assim, na hora de eu começar meu negócio, é melhor, tipo, iniciar sozinho ou já ir atrás de sócios e começar uma empresa, tipo, já com sócios, assim? Qual seria a melhor forma? O modelo de empresa que eu tinha, todas as outras empresas que eu tive, todos eles tinham sócios. Só que eu não tinha com quem fazer uma associação, assim, eu não conhecia muitas pessoas e eu queria muito fazer aquilo, né, o meu empreendimento. Então, o que acontece? Eu fiz todo o planejamento e estava sozinha nesse processo. O que acontece? Depende do que você vai escolher, ele demanda muita energia. Então, como eu te falei, eu era responsável por muitas coisas, além de dar as aulas. Então, isso tomava muito do meu tempo e para mim estava tudo certo, sabe? Porque não via como um sacrifício, né? Era um trabalho, um processo que eu estava fazendo. Então, a questão de ter um sócio ou não, quando você tem um sócio, a ideia já não é mais sua, sempre tem a parceria, tem a outra pessoa que vai dividir. Mas é assim, ó, antes de pensar em um sócio, tá? Estrutura bem o teu negócio e veja como você pode trazer parceiros, tá? Eu não sou contra sociedades, mas eu tenho uma personalidade muito forte e, infelizmente, eu sou um pouco controladora demais. E isso dificulta o entendimento com uma pessoa que pode ser completamente diferente de mim. É importante pessoas que tenham uma visão complementar à sua para que você não fique com um ponto cego, com uma visão muito estagnada e tu deixe oportunidades se perderem. Né? Como eu te falei, quando a gente cria o Canva, a gente percebe parcerias. Pode ser clientes, podem ser parceiros. Então, eu vou trabalhar com eles. Às vezes, um cliente teu, ele pode se tornar um potencial sócio ou um potencial parceiro. Então, depende do nicho do teu negócio, né? Você pode trazer mais pessoas para trabalhar contigo. Eu confio muito em parcerias, assim, ó. Ele exponencia o teu alcance. Mas, assim, é muito importante tu estruturar bem o teu negócio antes para tu tomar essa decisão. Em relação ao capital, né, ao investimento que tu precisa aportar, né, o investimento, tá? Pessoal, assim, ó, anotem aí, chama Shark Tank, tanque de tubarões, Shark Tank, em que pessoas com uma ideia maravilhosa, incrível, inovadora ou não, vão e pedem que essas pessoas façam parte do negócio deles. E assim, ó, eles dão um pedaço da empresa deles em troca de um dinheirinho que é, tipo, desnecessário, porém, é a inteligência das pessoas que se tornarão sócias. Então, às vezes, assim, tu já tens um negócio que já está indo bem,
Mas assim, não, eu vou convidar a Bruna para ser minha sócia, porque ela vai trazer todo o conhecimento, toda a expertise que ela já tem no negócio para fazer com que eu ganhe ainda mais. Então, às vezes, tu abrir, tipo, 10% da tua empresa, que tu ganhava antes 200 mil, vai ser... Tu vai passar a me pagar 200 mil, mas tu vai começar a faturar 1 milhão, entendeu? Então, assim, essa questão da sociedade é muito importante, tá? Porque ela alavanque, né? Faça com que você alcance mais pontos. Esse é o principal da questão da sociedade. É assim, se eu ficar sozinha, eu vou ficar com a ideia na minha cabeça e não vai acontecer. Então, eu ganho 0. Se eu trouxer um associado, que seja uma pessoa de ação, eu vou trazer essa ideia e a gente se entende e se ajusta. O que pode acontecer no futuro? É as duas pessoas se separarem, cada um vai para o seu canto, mas cada um já cresceu muito dessa interação, sabe? Então, num momento de incubação, faz o planejamento direitinho, que depois tu vai ter uma visão melhor para escolher se tu precisa ou não de sócio, tá? Perfeito. Entendi. Posso mudar? Obrigado, David, pela participação. Obrigado, Bruno. Posso mudar o assunto? Claro. Eu lembro de ter lido no seu currículo a questão que quando você foi para a faculdade, aproveitou e fez 2 ao mesmo tempo. Como é que foi essa escolha de faculdade? Porque daqui a pouquinho, provavelmente, eles também vão estar nesse mesmo caminho de fazer um curso técnico, de fazer um curso... Um curso superior. Sim. Ou pode ser, muitas vezes, tecnólogo, Então, né? Mas eles estão perto de chegar nessa decisão. Ai, gente, nesse ponto aí, o crédito não é meu, tá? Eu tenho um irmão. E ele realmente é uma pessoa muito importante na minha vida, tá? Ele é meu irmão mais velho. Durante muito tempo, ele era a pessoa com quem eu me espelhava, né? Ele continua sendo uma pessoa maravilhosa, mas eu decidi ser eu mesma. Eu tô adorando, tá? Mas, assim, o meu irmão, ele foi para Florianópolis, ele veio para Florianópolis, começou um curso de Ciências Econômicas e na Federal, e depois de um tempo ele viu que ele queria mais e que ele tinha potencial, ele é muito inteligente mesmo, assim, ele é extraordinário, e ele começou a fazer administração pública na ESAG, que é a Universidade Estadual de Santa Catarina, né? Então ele fazia a federal e a estadual. E por aí, assim, quando a gente vai prestar vestibular, a gente presta, às vezes, em várias universidades e tal. E também aconteceu disso. Como eu falei, eu tive alguns professores de história e eu me apaixonava, assim, demais pelo conhecimento deles. Então, um curso que eu escolhi foi História. E eu não tinha pretensão de passar, eu me achava uma pessoa, assim, bem fraquinha na argumentação. A prova de História, ela era composta de diversas discursivas, que tinha que fazer várias redações, eu não sabia fazer redação. Era uma dificuldade muito grande que eu tinha, sei lá. Não me pertence mais agora, eu consigo escrever bem. Mas, assim, eu passei nesse curso, então eu comecei Ciências Contábeis na Federal e História na Estadual, né? E, assim, foi maravilhoso essa experiência, assim. Primeiro porque eu estava muito feliz por conseguir fazer uma coisa que, tipo, meu irmão fazia. Então, assim, eu tô fazendo, consigo, que bom, eu sou inteligente, né? E, assim, só que eu não dei continuidade ao curso de História, só cursei durante 3 semestres, porque aí quando eu fiz o intercâmbio eu não voltei para História, porque aí, tipo, eu achei um trabalho lá que era trabalho o dia inteiro, e assim, a História era mais pelo conhecimento, sem dúvida, porque eu não me via como professora, não me via como uma professora regular, né? E aí, dentro dessas coisas, eu acabei não dando continuidade ao curso de História. Porém, tanto as amizades, quanto o contato com os professores, quanto todo o aprendizado que eu tive, assim, ó, foram fantásticos. E, assim, ó, é bem interessante também essa questão, porque foram dois pontos muito divergentes. Eu adorava História como hobby no colégio, e a contabilidade foi uma área de negócio que eu fiz um cursinho técnico, assim, que eu me identifiquei. Quando eu tinha 16 anos é que eu decidi que eu queria fazer contabilidade, sabe? Hoje eu já me transformei em outra pessoa e, tipo assim, a contabilidade é algo com que eu trabalho, mas é uma forma, uma desconstrução do que aquilo que a faculdade me ofereceu. Então, assim, eu peguei aquele conhecimento que eu tive no cursinho, que eu tive na faculdade, juntei com a Bruna no liquidificador, e hoje eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisa, entendeu? Então, assim, eu digo que esse conhecimento ele vai se desdobrando, mas é muito importante que vocês escolham, assim, se conheçam, se questionem. Com 16 anos eu escolhi o curso e a profissão que eu achei que eu ia ter para o resto da vida. E nessa caminhada eu fui conhecendo outras coisas
que me encantavam também. Então, eu peguei esse conhecimento de gestão que eu tive da contabilidade e apliquei no meu próprio negócio. Deixa eu aproveitar o gancho, então, e perguntar, porque pode ser que alguns podem achar que é fácil dar os próximos passos e planejar os próximos passos, né? E, na verdade, a gente sabe que isso não é uma dúvida só de quando a gente é jovem, conforme a gente vai evoluindo, muitas vezes essa dúvida continua, a gente não tem muita certeza. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, assim, se a Bruna já tem os próximos passos e como que é ou como que foi a decisão, justamente para dar os próximos passos e tomar decisões que são tão difíceis como mudar de cidade, abrir ou não a empresa, voltar ou não para o estúdio, enfim, o que fazer nessas horas, assim, de tomar decisões tão complexas. A gente volta para aquela história do conhece-te a ti mesmo. Sabe? É uma questão assim, eu era uma inconformada com algumas coisas, e quando eu vi dentro da arte marcial, tá, gente? Mas não apenas nisso, hoje eu sou professora de yoga também. E eu vejo assim que são várias ferramentas de autoconhecimento, tá? Serviu para mim. Eu entendi que uma coisa que é muito importante para mim, volto lá, pessoas precisam de pessoas. Então, esse valor de que as pessoas trazem valor para a vida das outras pessoas, seja através de um pãozinho na padaria, seja através de um celular, seja através de uma roupa que vende, ou de um negócio, ou de uma educação financeira, entendeu? Isso dali potencializa com que as pessoas melhorem a vida de outras pessoas. Então, assim, se hoje um pouquinho do que eu falei vai fazer com que a vida da Maria seja melhor, a Maria vai levar isso para frente e vai transformar a vida de muitas outras pessoas, entende? Então, esse valor eu tenho. E eu vou buscar e vou me cercar de coisas que me tragam isso. Não tá errado, mas assim, ó, se eu fosse uma pessoa que desse a minha principal atenção para o dinheiro, então eu também iria nessa construção, eu iria morar em outra cidade, eu iria lá para São Paulo trabalhar dentro disso, entende? E eu cogitei isso, porque assim, dentro dos cenários a gente abre, né, abre todas as cartas na mesa e vê, olha, se eu for por esse caminho, qual vai ser os frutos, né? Qual vai ser o caminho? Tudo se desdobra, tudo se apresenta, entende? Então, se eu fosse para São Paulo, a minha qualidade de vida teria reduzido, mas eu ia fazer muito mais dinheiro, entendeu? Porém, o meu valor, né? As coisas que eu prezo, elas estão um pouquinho em interagir mais com as pessoas do que aquela parte do dinheiro. O dinheiro é muito importante. Quando a gente tem dinheiro, a gente pode ajudar muito mais pessoas. E eu levei muito tempo para entender isso. Então, assim, ó, fiquem ligados, vocês podem ter muito dinheiro e vocês vão ajudar muito mais pessoas com isso, tá? Então, sobre fazer as escolhas, é assim, ó, no meu coração eu tenho muito certo, né, o que eu quero, né, o que eu quero semear para colher lá na frente. E é dentro disso, assim, nesse momento eu preciso estar em Blumenau, nesse momento eu preciso estar em outra cidade, em outro país. E assim, ó, nada é definitivo, entende? Então, essa questão da liberdade, em que, nesse momento, eu tenho que fazer um estágio, sei lá no Nordeste pela minha empresa. Então, eu vou, porque se conecta comigo, sabe? Senão, eu vou dizer assim, não, é essencial para mim estar perto da minha família, eu não consigo sair daqui, e daí tu vai construir a tua coisa, né, o teu negócio, os teus sonhos ao redor daquilo, e tá tudo certo também, assim, ó, funciona para cada um. O que eu não posso é exigir que outra pessoa que tem um pensamento diferente do meu, haja como eu. Porque também foi um processo, assim, ficar longe da família, gente, eu chorava todo dia quando estava lá nos Estados Unidos, rica, maravilhosa, falando inglês, comendo McDonald's, e aí, às vezes, eu ficava triste porque eu estava longe da minha família, entende? Mas, assim, é tão ruim, assim, né? Como é que é? Ai, gente, é como se fosse assim, chorando sobre uma taça de sundae, sabe? De milkshake, horror. Então, tipo, tava ruim, mas não tava, sabe? Eu tava lá, porque não era o sonho da minha família estar nos Estados Unidos fazendo intercâmbio, era o meu sonho. Então, não podia exigir que eles quisessem isso, porque não era o sonho deles, entende? Por isso que é bem importante a gente saber o que a gente quer e a gente colocar nossa intenção, porque ninguém jamais fará por nós. Isso jamais acontecerá, entende? Então, assim, ó, façam por vocês, preparem-se e também, assim, ó, não sofram pela escolha do outro. O outro fez sua própria escolha, você não pode arrastá-lo com vocês, sabe? É bem importante isso. Façam o seu caminho, deem o seu melhor, sejam gentis e assim, o restante, o universo se encarrega, sabe? E de verdade,
Não é misticismo, mas assim, ó, a natureza protege aquilo que é bom. Então, se vocês são pessoas boas vão se juntar a vocês, assim, quando eu falei sobre o propósito, assim, olha, comecem a fazer e mais pessoas vão ajudar vocês a crescer. Isso é simplesmente o que acontece, sabe? Experiência própria. O Vitor quer fazer um. Pode falar, Qual Vitor. é a arte marcial que pratica? Hoje eu pratico jiu-jitsu e muay thai, mas eu pratiquei durante muito tempo Pacua também, arte marcial do Pacua, que é aquela que eu trabalhei com as espadas, que é um conhecimento chinês. Por isso tinha que ter as fotos aí. As provas. Ai, gente, eu tenho tudo no meu celular, mas assim... Depois eu mando para vocês direitinho, tá? Tá. E aí, talvez uma última, Bruna, não menos importante, essa eu gosto de fazer para todos que passam por aqui. Ai. Se você tivesse o poder aí de voltar no tempo, talvez aí com 15, 16, 17, 18 anos, ou talvez quiser só deixar uma mensagem para a Bruna daquela época que possivelmente vai servir para eles também, que eles estão na cidade. O que seria aí? É assim, primeiro, não confia no Sid Nelson, aquele cara do banco te enganou. Não investe em título de capitalização, que isso não é investimento, tá? Essa é a única indignação que eu tenho da vida. E a outra coisa, assim, gente, respira. Vocês já provarem que vocês têm potencial, que vocês têm capacidade de se autoeducar, de se auto-ensinar, entendeu? Então, assim, vocês vão buscar o conhecimento. Tenham paciência que vocês vão chegar lá. Cada etapa da vida, cada prova que vocês passam, mostra que vocês são inteligentes, que vocês têm capacidade de conseguir o que vocês quiserem, tá? Valorizem suas amizades. Cuidem dos seus amigos. Não sofram por eles, tá? Respeitem a família, porque, tipo assim, a minha maior riqueza continua sendo a minha família. Por mais que eu esteja a quilômetros de distância, mas assim, continua sendo a família, sabe? Eles são as pessoas mais importantes do mundo, para mim. E também, assim, a família, a gente escolhe, a gente constrói. Então, os meus amigos também fazem parte da minha família hoje. E o resto é assim, ó, só vai. Só vai, confia e assim, ó, tem um coração bom. Porque isso daí é o que há. Então, assim, ó, gente, vocês estão tendo a oportunidade de estar 10 passos à frente de tantas outras pessoas, sabe? Se vocês têm uma vontade, façam por ela. O sonho de vocês é fazer uma faculdade, o sonho de vocês é ser artista de rua, o sonho de vocês é ir lá cuidar das crianças que não têm lar. Cara, tá tudo certo. Porque ninguém pode sonhar o sonho de vocês, ninguém pode fazer pelo sonho de vocês. Tá? E depois as outras pessoas elas vão acrescentar, vocês, assim, ó, é tudo questão de interação. As pessoas certas vão entrar na vida de vocês. E não é mágica, não é horóscopo. É assim, ó, é por afinidade, as pessoas que a gente vai atrair. Às vezes vai sair uma Bruna lá do interior da Blumenau e vai lá para Florianópolis conversar com uma pessoa que vai ser transformadora na vida dela. Ou a Bruna vai ser transformadora na vida de outra pessoa, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente está aberto para escutar sem preconceito, a gente aprende muito. E às vezes, assim, ó, uma coisinha. Quando eu me questionei ali, que foi tipo meu irmão falando, assistindo um negócio em inglês que me fez ser uma pessoa que plantou aquela chave na minha mente, pode ter sido, sabe? Mas partiu de mim atrás. Eu tenho uma irmã que ainda não viajou, que não foi para fora do país, entende? E tá tudo bem também, porque não é o desejo dela. Então é só isso, assim, é uma questão de façam por vocês. E essa história, assim, ó, do conhecimento, se tem. Porque o principal, gente, é isso, porque a adolescência faz isso com as pessoas. Deixa a gente triste, deixa a gente confusa. Então, entendam aquilo que não faz bem para vocês, tá? E em relação a isso, se fortaleçam. Busquem entender o porquê, busquem resolver. Quanto mais cedo vocês resolverem isso, mais trampolim vocês serão lá para frente, sabe? E a questão da organização financeira, ela é bem importante. Agora vocês são bem jovens.
mas o Brasil não cuida da gente. Então, a gente tem que se cuidar e cuidar da gente, dos nossos familiares. Então, essa é a parte. É que eu, desde pequena, eu já sabia mais ou menos para onde ir. Então, para mim, foi fácil. Falei, não respondi nada, né? Eu sou bem assim. Very, very, very good. Não, acho que respondeu. O que o pessoal acha aí? Quiser comentar no chat ali, se for claro a ideia, ou se alguém quer fazer uma última, senão a gente tem que liberar a Bruna também, né? Ah, não, eu tô Fechou, para Sérgio? vocês. Aqui até às 3 horas eu não tenho reunião. Não, acho que a gente Certo, então, vai deixar, vai te liberar também. pessoal, Acho que... certo, então, posso falar um pouquinho? Assim, eu estava calada até Pode. agora, por favor, né? Pessoal, muito obrigada pela paciência, pela oportunidade de vir aqui conversar com todos vocês, tá? Bom, saiba que eu sou acessível, depois se o professor quiser, não sei se é prática, né? Mas quiser depois passar meu LinkedIn para que vocês conversem comigo, tá? Eu estou à disposição para conversar sobre múltiplas coisas. Meninas, se vocês quiserem dicas sobre 1001 coisas, eu também estou à disposição. Tenho muitos professores também que são acessíveis. Então, me coloco à inteira disposição de vocês, tá? Te marquei no Pro que meu Insta, vocês então o tiverem pessoal também pode te acessar por lá. Ah, no meu Insta tem as fotinhos ali de diversão ali das artes Então eu marciais. vou dar uns minutos para eles assim que a gente finalizar, vou deixar eles ir lá no meu e eles te encontram lá no meu e vão dar mais piada nas artes. Sim, O pessoal vai ficar podem lá impressionado. xingar. Tá certo, então, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. E assim, A gente ó, que agradece, com certeza. muito feliz por vocês estarem aqui presentes hoje, sabe? Intuitivamente, isso aqui vai ser um divisor de água para vocês vão ver. Tá? Onde vocês vão estar e onde vocês vão estar, onde os vizinhos de vocês estarão daqui a 10 anos. Tá bom, pessoal? Concordo Muito plenamente. obrigada. Então, me despeço. Um grande abraço para vocês, tá? A gente se vê nas redes sociais. Valeu. Tchau. Até. Até. Deixa eu parar a gravação aqui então, pessoal.